Imposição de mãos. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Atos 8, versículo 14 ao 17. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Atos 19, versículos 5 ao 6. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Salmos 133. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão sangue sobre o altar ao redor. Levíticos 1, versículo 4. O ensinamento e o exemplo bíblico. A palavra de Deus nos mostra claramente a necessidade do batismo. Ela indica também com muita clareza a necessidade da imposição de mãos. Tanto em Samaria quanto em Éfeso, os crentes recebiam a imposição de mãos após o batismo. Esta era a prática dos apóstolos em sua época. Hoje, se os filhos de Deus forem apenas batizados sem imposição de mãos, sofrerão perda. O escritor de Hebreus exorta: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Hebreus 6, versículo 1. Na vida cristã, há algumas verdades que são fundamentais. Um fundamento precisa ser lançado apenas uma vez, mas deve ser firmemente colocado. O que está incluído nos princípios básicos da doutrina de Cristo? Não são listados apenas arrependimento, fé, ressurreição e julgamento, mas ainda também o batismo e a imposição de mãos. Estas duas verdades são também fundamentais no cristianismo. Nosso fundamento não estará completo se estiver faltando a imposição de mãos. Hoje o erro da igreja é bem diferente daquele dos hebreus do primeiro século. Aqueles, havendo lançado o fundamento, ficavam estagnados e nunca iam adiante. Atualmente, entretanto, nós prosseguimos sem ter lançado o bom fundamento. Foi pelo fato dos hebreus a quem o apóstolo escreveu ficarem revolvendo em torno de tais questões como arrependimento e fé, batismo, imposição de mãos, ressurreição e julgamento, que ele os exortou a deixarem os princípios elementares da doutrina de Cristo e prosseguirem para a perfeição. Os cristãos hoje em dia movem-se muito depressa, antes mesmo que o fundamento tenha sido completamente lançado. Enquanto os apóstolos naquela época tinham que persuadir aqueles a porem de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, hoje nós temos que induzi-los a se aterem a eles. O significado da imposição de mãos. Já vimos o que o batismo é para nós. Traz-nos para fora do mundo e nos livra dele. Ele nos identifica com Cristo de uma tal maneira que podemos compartilhar da vida de ressurreição do Senhor. O que a imposição de mãos pode então fazer por nós? Qual é realmente o seu significado?
No Antigo Testamento, descobrimos que a imposição de mãos tem um duplo significado. É mencionada mais frequentemente em Levítico, capítulos 1, 13 e 4. Portanto, examinaremos estes capítulos a fim de descobrir o primeiro destes significados. 1. Identificação. Em Levítico, capítulo 1, a imposição das mãos sobre a cabeça do sacrifício significa que estou identificado com o sacrifício e ele comigo, porque não ofereço a mim mesmo a Deus, e sim o novilho. Pois são meus todos os animais dos bosques e as alimárias aos milhares sobre as montanhas, diz o Senhor. Salmo 50, versículo 10. Qual é a utilidade, portanto, de se trazer gados ou ovelhas a ele? Deus não necessita de bois ou cordeiros. Ele deseja que os homens ofereçam a si mesmos. Mas o que aconteceria se eu viesse ao altar e me oferecesse? Estaria fazendo o mesmo que os gentios, como aqueles que adoravam a Moloque. No Antigo Testamento, haviam pessoas que adoravam a Moloque e, ao invés de oferecerem gado e ovelhas, sacrificavam seus próprios filhos no altar de seu Deus. Será que o nosso Deus deseja apenas gado ou ovelhas? Em que sentido nosso Deus é diferente de Moloque se nós nos oferecermos a ele? A diferença está em que Moloque demandava o sangue de nossos filhos, mas nosso Deus requer que ofereçamos a nós mesmos. Sua carga é, portanto, ainda mais severa do que a de Moloque. Na verdade, a demanda de Deus é muito mais rígida. Todavia, nos é mostrado por ele uma maneira por meio da qual podemos nos sacrificar sem sermos consumidos. Como? Trago um novilho ou cordeiro ao Senhor, ponho minhas mãos sobre a cabeça do sacrifício e em oração audível ou silenciosa o coloco em meu lugar. Eu mesmo deveria estar no altar e ser consumido pelo fogo. Na verdade, eu mesmo deveria ser sacrificado. No entanto, alegremente me ofereço ao Senhor. Deveria eu mesmo ser oferecido em holocausto, em oferta de cheiro suave a Deus. No entanto, trago um novilho comigo e sobre sua cabeça imponho minhas mãos. Ao fazer isso, significa que aquele novilho é como eu aos olhos de Deus. Quando peço ao sacerdote para imolá-lo, é como se eu fosse imolado. Quando o sangue do novilho é vertido, é como se o meu sangue fosse vertido. Quando o sacerdote coloca o sacrifício no altar, é como se ele me colocasse no altar. Quando imponho as mãos sobre ele, é como se eu estivesse em seu lugar. Não é o mesmo princípio de identificação ilustrado no batismo? Quando entro nas águas, declaro serem elas minha sepultura, pois fui enterrado ali pelo Senhor. Da mesma forma, ao impor minhas mãos sobre a cabeça do novilho, o considero como sendo eu mesmo. Quando o ofereço a Deus, ofereço a mim mesmo. O novilho me representa cabalmente. Portanto, o primeiro significado da imposição de mãos é identificação. Este é o principal significado no Antigo Testamento. Sou identificado com o sacrifício e ele comigo. Hoje, tanto eu quanto o sacrifício estamos na mesma posição. Quando ele é trazido a Deus, eu sou trazido a Deus. 2. Outorga. Existe um segundo significado para a imposição de mãos no Antigo Testamento. Em Gênesis 27, versículo 27 ao 40, vemos como Isaque impôs suas mãos sobre seus 2 filhos. E em Gênesis 48, versículo 8 ao 20, como Jacó impôs suas mãos sobre seus 2 netos, Efraim e Manassés, e os abençoou. Assim, a imposição de mãos se torna a outorga da bênção, de maneira tal que acontecerá aquela bênção na vida da pessoa que foi abençoada. Em resumo, o significado da imposição de mãos tem 2 sentidos: identificação e outorga. Esses 2 juntos podem ser resumidos por outra palavra: comunhão. Através da comunhão, somos identificados e o que uma pessoa possui flui para a outra. Por que os cristãos devem praticar a imposição de mãos? Continuamos a perguntar: por que os cristãos devem praticar a imposição de mãos? Porque a palavra de Deus nos mostra este ato realizado por aqueles que são representantes do corpo? Por que os apóstolos impunham as mãos sobre os crentes após serem batizados?
Para responderem essas perguntas, precisamos primeiro explicar o significado do corpo de Cristo, e aqui se refere o óleo da unção. Se lermos 1 Coríntios 12, versículos 12 ao 13, juntamente com o Salmo 133, vemos como o cristianismo é realmente maravilhoso. A maravilha se encontra no propósito de Deus em assegurar que nesta terra houvesse um homem absolutamente obediente a Ele, o qual pudesse representá-lo plenamente, vivendo exclusivamente a sua vida. Hoje Deus já estabeleceu este homem como Cristo e Senhor. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2, versículos 36. Deus derramou seu próprio Espírito sobre este homem, Jesus de Nazaré, como o cabeça. Em outras palavras, o Senhor Jesus não recebeu o óleo da unção como um indivíduo, mas como o cabeça de um corpo. Como o Espírito Santo foi derramado sobre ele, o cabeça, o mesmo Espírito é derramado no corpo, que é a igreja. Assim, ele recebe a unção de Deus por causa do corpo. Seu nome é Cristo, e o nosso nome é de cristãos. Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Deus não pretende criar apenas um indivíduo, o seu desejo é um homem corporativo. Se a igreja fosse entregue a si mesma, ela não poderia satisfazer o coração de Deus e nem manter seu testemunho, pois ela mesma não possui força alguma. Por isso Deus precisa derramar seu óleo sobre a igreja para que ela possa satisfazer aos requisitos de Deus. O óleo representa sua autoridade, a qual é dada à igreja através do óleo da unção. Vamos notar, entretanto, que o óleo de Deus não é derramado em um único membro, nem cai sobre todos os membros, mas é enviado ao cabeça. O Espírito Santo é dado ao cabeça, não ao corpo. Mas à medida que o cabeça recebe o óleo, todo o corpo é ungido. Será que vemos a diferença? A questão não é como cada membro individualmente recebe o Espírito Santo, nem como todos os membros o recebem, mas como o cabeça é ungido. Como então receberemos o óleo? Se permanecermos firmes no corpo, o óleo que foi derramado sobre o cabeça virá naturalmente sobre nós. Uma vez que o óleo não é dado a indivíduos, é impossível recebermos a unção individualmente. Isto não significa que não seremos ungidos individualmente, simplesmente que não podemos pedir por unção individual. A diferença aqui envolvida é muito grande. Muitos não recebem a unção de Deus por estarem buscando o Espírito Santo de forma individual. Quando o óleo precioso foi derramado sobre a cabeça de Arão, desceu sobre sua barba até a orla das suas vestes. A orla de Arão era bastante longa, pois ela cobria inclusive seus pés. Em outras palavras, o óleo que foi derramado sobre a cabeça flui até a parte mais inferior do corpo. Portanto, é claro que as pessoas hoje desfrutam do óleo da unção, não por causa de sua condição pessoal perante Deus, mas porque permanecem no corpo. Se permanecermos na nossa posição sob o cabeça, o óleo virá sobre nós com toda certeza. Receber o óleo não é meramente uma questão pessoal, nem mesmo uma questão corporativa, mas sim de estar posicionado no corpo sob o cabeça. À medida em que percorrermos a estrada espiritual, é imperativo que tenhamos o poder do Espírito Santo para testemunhar. De outra forma, testemunharemos na carne. O óleo santo nunca é derramado sobre a carne humana. Este é um ponto que precisamos observar. Não podemos fazer coisa alguma de acordo com os nossos próprios pensamentos. Temos de ter o óleo da unção. Se o temos ou não depende do nosso relacionamento correto com o corpo, e não de pedirmos ou orarmos. Deve ser enfatizado que a palavra de Deus nunca ensina que o corpo é ungido. Ela apenas menciona que o cabeça é ungido. O corpo é ungido porque o cabeça é ungido. Se o corpo quer ser ungido independentemente, nunca receberá a unção. O óleo precioso é derramado sobre a cabeça de Arão, não sobre seu corpo, apesar de fluir sobre todo o corpo, desde a barba até a orla de suas vestes. Apenas alguém que não possui um bom conhecimento da palavra de Deus buscaria unção individual. Somente uma pessoa ingênua buscaria uma unção independente.
Aquele que estiver sujeito ao cabeça, ocupando no corpo o lugar indicado por ele, receberá o óleo da unção. Como receber a imposição de mãos? Descobrimos que o significado da imposição de mãos tem dois aspectos: identificação e outorga. A imposição de mãos, no primeiro aspecto, une a pessoa ao corpo, e no segundo, comunica os atributos do cabeça ao membro. Para isto é necessário que esta pessoa seja um membro do corpo e sujeita à autoridade do cabeça. Ninguém pode dizer que é suficiente sozinho. A nova vida que ele recebe é corporativa por natureza, não permite independência. No corpo ele vive, fora do corpo morre. A concessão da bênção tem a sua base nesta identificação. Se um irmão põe as mãos sobre mim, este não é um ato sem significado ou imprudente. Meus olhos devem ser abertos para ver que daqui em diante sou apenas um filho entre muitos filhos, uma célula entre muitas células, um membro entre muitos membros. Assim como no corpo físico cada membro vive pela vida de todo o corpo, eu vivo pela vida do corpo. Se eu proceder independentemente, chego ao meu fim e então serei inútil. Se deixar de ter comunhão com outros filhos de Deus, alguma coisa está drasticamente errada comigo. Não importa quão forte eu seja, não posso viver sozinho. Se for cortado do corpo, certamente morrerei. Não posso me orgulhar de minha própria força. Sou forte porque estou no corpo. Se for removido do corpo, estarei completamente acabado. Pela imposição de mãos, entretanto, sou ligado ao corpo. No momento da imposição de mãos, devo declarar: ó Senhor, não posso viver sozinho. Tenho que confessar hoje que sou apenas um membro do corpo. Somente no corpo posso viver, somente no corpo posso ter o óleo. Está isto claro? Alguém recebe o óleo porque o cabeça foi ungido. Se alguém estiver sujeito ao cabeça e também unido a todos os filhos de Deus, sua submissão como um membro do corpo traz o óleo sobre si. Uma lição suplementar sobre a imposição de mãos. Vamos considerar o caso dos samaritanos e dos efésios. Em Samaria, um certo número de pessoas creu no Senhor e foi batizado através do trabalho de Filipe, mas eles não receberam o Espírito Santo. De acordo com a palavra de Deus, eles foram salvos. Eles não receberam o Espírito Santo porque foram somente batizados no nome do Senhor Jesus. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria havia recebido a palavra de Deus, enviaram Pedro e João para orar pelos crentes ali, para que lhes fosse concedido o Espírito Santo. Assim que os apóstolos impuseram suas mãos sobre eles, receberam o Espírito Santo. Qual é a vantagem da imposição de mãos, como ilustrado por este incidente em particular? Ele possibilita que o óleo flua até mim. Como um membro, hoje reconheço o meu lugar no corpo e tomo minha posição sob o cabeça. Tal reconhecimento traz o óleo sobre mim. Um novo crente pode receber a unção do óleo precioso imediatamente através da imposição de mãos, ainda que leve toda a sua vida para aprender bem todas as lições envolvidas nesse ato. No batismo eu declaro que abandonei o mundo, na imposição de mãos anuncio que me uni ao corpo. O primeiro é negativo no sentido que eu abandono o mundo, enquanto o último é positivo no sentido de que eu me uno ao corpo. Isto significa que preciso deste momento para ser identificado com todos os filhos de Deus e preciso estar sujeito à autoridade do cabeça. Quando coloco todo o meu ser sob a autoridade do cabeça, recebo o fluir do óleo. Logo que a minha posição estiver correta, o óleo começará a fluir sobre mim. Mas se estiver em posição errada, como poderá o óleo fluir sobre mim? Os samaritanos estavam em uma situação peculiar. Eles haviam crido no Senhor e estavam salvos. No entanto, não receberam o Espírito Santo. Os apóstolos vieram para colocá-los sob o cabeça. Ao imporem as mãos sobre suas cabeças, colocando-os assim sob a autoridade do cabeça e unindo-os ao corpo, algo maravilhoso aconteceu. O Espírito Santo foi derramado sobre eles. Em seguida vem um incidente em Éfeso.
Quando Paulo pregou o evangelho ali, encontrou 12 discípulos que já haviam sido batizados com o batismo de João. Eles eram discípulos e haviam crido. No entanto, haviam apenas recebido o batismo de João. Paulo então perguntou-lhes se haviam recebido o Espírito Santo quando creram. Responderam negativamente, dizendo que não haviam nem mesmo ouvido que o Espírito Santo havia sido dado. Paulo imediatamente descobriu que eles estavam com deficiência de algo fundamental. Esta história é bastante interessante, porque não haviam eles recebido o Espírito Santo se haviam crido. A resposta é que algo está faltando nos princípios básicos. Eles haviam sido batizados, mas ao se averiguar foi descoberto que haviam sido batizados com o batismo de João e não batizados em Cristo. Sendo assim, Paulo recomendou para que fossem batizados no nome do Senhor Jesus. Uma vez tomado este passo, Paulo impôs as suas mãos sobre eles sem fazer nenhuma outra pergunta. Por meio da imposição de mãos, eles foram identificados com o corpo e colocados sujeitos à autoridade do cabeça. Entretanto, ninguém deve receber a imposição de mãos sem primeiro ser batizado. A casa de Cornélio, que discutiremos mais adiante, foi uma exceção. A regra é: o Espírito Santo desce sobre aqueles que têm sido libertos do mundo e identificados com Cristo na sua morte e ressurreição através do batismo. Assim, eles veem o quanto precisam viver no corpo e estar sujeitos à autoridade do cabeça. Deixe-me enfaticamente dizer que o óleo da unção é mais do que uma mera manifestação exterior, é uma realidade interior. O Salmo 133 mostra que o cabeça é ungido. Na unção do cabeça, todo o corpo é ungido. Assim, todo membro é ungido. Imediatamente ergue-se louvores dentro de mim pelo óleo que flui do cabeça e alcançou a mim, um membro do corpo. Se o Senhor dá uma manifestação exterior ou não, isto é de menor importância. O fenômeno exterior do Pentecoste não deve ser excessivamente enfatizado, pois cremos que ele simplesmente afirma que aquelas pessoas foram ungidas. A questão está na unção, não na manifestação exterior. O importante é conhecer de onde vem o óleo. A unção sobre o cabeça é que se tornou a unção sobre os membros. Por esta razão, a imposição de mãos com oração é algo maravilhoso. A única exceção na Bíblia. A única exceção na Bíblia daquilo que acabamos de mencionar aconteceu na casa de Cornélio. A casa de Cornélio nem havia sido batizada, nem havia recebido a imposição de mãos. No entanto, o Espírito Santo veio sobre eles. Por que houve ali esta única exceção? Desde a época de Pentecostes, todos os apóstolos inicialmente tinham a ideia de que a graça do Senhor era apenas para os judeus. Eles mesmos eram judeus. Mesmo o Senhor Jesus era um judeu. No Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre os judeus. Os 3.000 salvos ali e os 5.000 salvos mais tarde eram todos judeus que haviam retornado a Jerusalém de várias nações. Então, até a época de Cornélio, todos os que haviam recebido esta graça eram judeus. Eles desconheciam que a mesma graça seria dada aos gentios. Os judeus costumeiramente consideravam os gentios como cães ou animais inferiores. Mesmo Pedro achou muito difícil mudar seu ponto de vista. Todos sabemos que não é fácil penetrar em mentes obscurecidas. Foi, portanto, uma questão de grande significado abrir a porta de salvação aos gentios. Isso começou com a casa de Cornélio. Mesmo no caso dos samaritanos, eles eram aparentados com judeus, apesar de não serem puramente judeus, mas o Senhor também desejava salvar os gentios. Como ele iria iniciar isto? Primeiro, ele deu a Pedro uma visão de um objeto descendo como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Atos 10, versículo 11 ao 12. O Senhor mandou Pedro se levantar, matar e comer, mas era como se Pedro soubesse mais do que Deus concernente à ordem que dele havia recebido, pois respondeu que jamais havia comido tais coisas, o que significava que nunca tivera nada a ver com os gentios.
Isto aconteceu 3 vezes, até que Pedro entendeu a mensagem. Quão obstinada é a mente humana! Após 3 vezes, mesmo as pessoas com uma memória fraca conseguem se lembrar. Pedro não poderia alegar que havia visto de maneira errada, nem poderia se desculpar dizendo que havia se esquecido. Enquanto meditava na visão, os homens de Cesareia se encontravam à porta perguntando por ele. Imediatamente ele compreendeu o sentido da visão. Até mesmo os cachorrinhos sob a mesa comiam as migalhas dos filhos. Os gentios tinham sua parte na salvação de Deus. Ele foi com os homens sem hesitar, mas ainda assim, batizar a casa de Cornélio era algo que não se atrevia a fazer. É verdade, esses gentios já haviam crido, mas o que os irmãos de Jope e os que o acompanhavam iriam dizer se ele os batizasse? Eles não reconheceriam o batismo e acusariam Pedro de agir independentemente. Ele estava em um dilema. Ele mesmo tinha clareza quanto à intenção do Senhor, mas esses irmãos não estavam. Então, como ele poderia agir? Mas o Senhor respondeu, derramando o Espírito Santo sobre Cornélio e os demais gentios, apesar de não terem sido batizados, muito menos recebido a imposição de mãos. Assim, quando retornou a Jerusalém, Pedro pôde dizer que uma vez que o Espírito Santo já havia sido derramado sobre a casa de Cornélio, antes mesmo dele anunciar claramente o Evangelho, nada poderia fazer senão suprir a deficiência batizando-os. O batismo ocorreu pelo fato deles terem sido separados do mundo e serem batizados para dentro de Cristo. A imposição de mãos foi omitida uma vez que eles já haviam recebido o óleo da unção. Mais tarde, no conselho em Jerusalém, levantou-se o mesmo problema com respeito aos gentios. Pedro reafirmou sua experiência e assim a porta da salvação foi mantida aberta aos gentios. Enquanto em Samaria houve a imposição de mãos, em Cesareia isso não aconteceu. No capítulo 15 de Atos, o Senhor usou este acontecimento em Cesareia para justificar a posição de Paulo. Já no capítulo 19 de Atos, Paulo mesmo impôs suas mãos sobre os discípulos que encontrou em Éfeso. Sendo assim, isto nos mostra que a questão da imposição de mãos ainda continua até o dia de hoje. Os novos crentes devem ser ensinados que não podem viver de forma independente, mas precisam ser membros uns dos outros e aprenderem a estarem sujeitos à autoridade do cabeça. E eles não devem ser rebeldes, mas sim andar juntos com todos os filhos de Deus. Assim manifestarão tanto em suas vidas quanto em suas obras a realidade da unção.